meus amores, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Oi, Rafa. Oi, Joana. Oi, Dai. Renata, tudo bem? Muito boa noite para todas. Oi, Karen. Seja bem-vinda. Hoje é a nossa primeira live de aquecimento da Master Físio. Oi, Dai. Boa noite, Natália. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar desse tema que é tão importante, que é o TMAP, tanto na gestação quanto no pós-parto. Boa noite, Isa. Boa noite, Rai. Oi, Karen. Ju. Já coloquem suas dúvidas, já vão anotando. Já se preparem para a nossa live de hoje. Isa, já pode colocar a tua dúvida aqui, que daqui a pouquinho eu já respondo ela. Danila, vai ficar gravado até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois vai lá pro canal do YouTube. Estão super animadas para essa nossa live de hoje? Eu já tô aqui com tudo pronto, ó, já trouxe 2 instrumentos aqui pra gente conversar sobre eles, porque tem dúvidas sobre eles, tanto que ontem tive várias perguntinhas lá na minha caixinha de perguntas e eu deixei para esclarecer todas essas dúvidas hoje aqui com vocês, então se preparem que a gente vai conversar bastante. Boa noite, Gi. Boa noite, Tássia. Boa noite, Ana. Vamos lá, vamos começando, meninas. Então, peguem papel, peguem caneta, porque a gente vai conversar sobre o TMAP na gestação e no pós-parto. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E hoje é a nossa primeira live de aquecimento para Master Físio, que já começa segunda-feira, dia 22. Então, se você está aqui e não se inscreveu ainda, depois eu vou te falar como que você vai fazer isso. Mas você que está aqui, que já se inscreveu, então se prepare, porque a gente já vai começar a aquecer para Master Físio. Boa noite, meninas! Aqui... Boa noite, Tássia. Boa noite, Viviane. Boa noite, Jessi. Isa, era sobre a Master Físio? Não, ainda não começou. Hoje é a primeira live de aquecimento. Quinta teremos outra live. E segunda-feira que começa, dia 22. Boa noite. Então, vamos lá, meninas. Um dos pontos que gera muita dúvida pra gente pensar sobre o TMAP é, primeiro de tudo, o Perfect. Então, o Perfect tem que estar na ponta da nossa língua, porque sem ele a gente não consegue montar um TMAP adequado. Então, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico depende muito do TMAP. E o TMAP, eu friso muito na jornada com as minhas alunas, até é uma dúvida frequente que elas têm de como colocar isso na prática, então a gente está sempre discutindo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês esse raciocínio que eu trago lá na jornada e eu quero trazer aqui com vocês hoje também, para deixar vocês bem preparadas para Master Físio, para vocês estarem bem antenadas sobre o TMAP, porque é um assunto que a gente vai falar também. Então já peguem papel, já peguem caneta, porque vocês vão ter bastante coisinha para escrever aqui hoje. Boa noite, meninas que entraram depois, sejam muito bem-vindas. Então já vamos nos preparando, deixa eu só tomar uma água. Então vamos lá. Primeiro, o Perfect. Alguém daqui tem dúvidas ainda sobre o Perfect? Eu vou passar ponto a ponto ele, mas se quiserem colocar as dúvidas, podem colocar, tá? E eu vou discutindo com vocês aqui nessa live.
Então, primeiro de tudo, o Perfect, ele é uma escala de avaliação para verificar a função da musculatura de assoalho pélvico. Então, o Perfect, ele é um acrônimo, então cada letrinha dele corresponde a uma etapa da nossa avaliação. Por que eu estou revisando o Perfect? Porque o Perfect que vai nos dar a rota para a gente montar o TMAP tanto na gestação quanto no pós-parto. Se eu não faço uma avaliação adequada, como que eu vou conseguir montar ali um planejamento de treinamento da musculatura de assoalho pélvico com a minha paciente? Então, primeiro ponto aqui, anota, o Perfect. O primeiro ponto do Perfect é o P, então Power, que é a contração voluntária máxima. Aqui a gente vai estar avaliando força. E quando a gente está avaliando força, a gente vai usar a escala de Oxford modificada, que vai de 0 a 5. Então, o meu assoalho pélvico vai ter força ali ou 0, que é quando não tenho movimento nenhum, não tenho pressão nenhuma no meu dedo, até 5, que é a máxima contração. A Ana colocou aqui, pode ser usado mesmo quando a paciente nos procura na 36ª semana? Com certeza, Ana, com certeza. E a gente vai discutir mais sobre isso. Guarda essa tua dúvida que eu vou voltar nela, tá? Outro ponto do Perfect é o E, a endurance. Então, quanto tempo a minha paciente consegue manter aquela contração? Por exemplo, ela teve um grau de força de 3, quanto tempo ela consegue manter uma contração com aquele grau de força? Então, a gente tem que avaliar pedindo para a paciente manter a contração. Então, aqui eu vou registrar o tempo de contração que a minha paciente vai fazer. O R, né, a próxima letrinha é o repetitions. E aqui a gente vai avaliar quantas vezes a paciente consegue repetir aquela contração mantida, então aquele tempinho do E, quantas vezes ela consegue fazer isso? No entanto, ela precisa manter o grau de força que ela atingiu lá no P. Então, por exemplo, minha paciente teve um grau de força de 3, conseguiu sustentar 3 segundos, a gente vai ver quantas vezes ela consegue repetir esses 3 segundinhos, com intervalo de 4 segundos. Por que intervalo de 4 segundos? Porque é o que a escala determina pra gente. Não é a professora Jéssica que está colocando aqui esse número. Não, é a escala que vai determinar quanto tempo de repouso a paciente vai ficar ali entre uma contração e outra. Depois, no treinamento da musculatura de assoalho pélvico, é outra história. A gente não vai usar esse 4 aqui. Esse 4 é só para avaliação. A próxima letrinha do Perfect é o F, então fast. Aqui é contração rápida. Então aqui eu vou pedir para a paciente fazer contrai, relaxa, e a gente vai verificar quantas vezes ela consegue fazer essa contração rápida, vigorosa, com grau de P. Então, atingir o grau de P lá 3, que eu havia falado, quantas vezes ela consegue repetir essa contração rápida aqui com esse grau de força. Então, essas são as etapas aqui da nossa avaliação, mas não acabou ainda. A gente tem agora alguns pontos que são bem importantes dessa avaliação, que é o E, né? O E é a elevação da parede vaginal. A elevação da parede vaginal, ela representa uma função dessa musculatura, né? Que é a subida dessa musculatura. Então, tá presente ou tá ausente? Ela tem que estar presente, então demonstrando ali que tem função dessa musculatura de assoalho pélvico. A outra letrinha muito importante, cocontrações, então o C do Perfect. Cocontrações de quem? De musculatura acessória. Aqui tem que estar ausente, assoalho pélvico tem que contrair de forma isolada. E a última letrinha é o T.
O T é a pré-contração. Então, eu solicito que a minha paciente faça uma tosse e eu vou avaliar se ela tem ali uma contração prévia ou durante aquela tosse. Então, para a gente avaliar se ela tem a pré-contração. Alguma dúvida sobre o Perfect, meninas? Coloquem aqui já pra gente discutir, ó. Então, o Perfect vai nos guiar, porque cada letrinha dessa vai dar um número, ou a presença ou ausência, e daí a partir disso a gente vai determinar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Boa noite, Jussi. Boa noite, Cami. Boa noite, Gi. Tudo bem, meninas? Vamos lá, olha só. Seguindo a nossa live aqui, eu já falei para vocês do Perfect, que é essa escala que a gente utiliza para avaliar a função de assoalho pélvico. Só que não é só ter ali os numerozinhos dessa escala. A gente precisa ter em mente também que os músculos do assoalho pélvico são músculos estriados. Então, essa musculatura, ela tem ali algumas questões que a gente precisa trabalhar também para a gente ganhar força. E dentre essas questões estão os princípios do treinamento muscular. Já vou falar mais sobre eles. Deixa eu só responder aqui. A Joana colocou, a cocontração deve estar presente para ser funcional, correto? Isso mesmo, Joana. Se ela não está, a gente tem que trabalhar essa pré-contração, tá? Então, tem até lá no meu canal do YouTube uma live, uma aula só sobre a pré-contração, como que a gente treina isso, tá? A Jussi colocou, boa noite, o link está dando erro. Jussi, depois me chama ali no direct que a minha equipe te manda o link certinho, tá? Então, se alguém tiver problema em entrar para Master Physio, em se inscrever, me chama ali no direct que a gente tá ali sempre de olho, tá? Sempre respondendo todo mundo. De nada, Joana. Então, continuando aqui, meninas. Treinamento da musculatura de assoalho pélvico envolve os princípios também do treinamento muscular. São 6 os princípios e foi o que eu coloquei hoje num post lá no meu feed. Então, se você não viu ainda, assim que acabar a live de hoje, vai lá, porque os 6 princípios do treinamento muscular estão lá bem esmiuçados para você poder estudar. E isso a gente tem que estar na ponta da língua também, tá? Então, a gente não pode deixar de lado. Isso aqui é fisiologia do exercício e a gente também precisa saber. A Ana colocou, na cocontração deve ser acionado antes? Isso é uma resposta reflexa da musculatura de assoalho pélvico, Ana. Então, a minha musculatura, ela tem que ter a capacidade de reagir antes ao aumento de pressão intraabdominal, como é o caso da tosse. Então, numa musculatura funcional, ela deveria acontecer antes ou durante também. Mas o que a gente vê muito no nosso consultório é que as nossas pacientes não têm nem antes nem durante. Elas acabam expulsando o nosso dedo, mostrando que elas fazem um movimento contrário, né? Então é o que a gente precisa treinar com elas, né? Essa ativação prévia ao aumento de pressão intraabdominal. Por exemplo, né? Contrai, tosse, relaxa. Então, esse seria um treinamento para a gente trabalhar a função dessa musculatura, tá? Mas como eu falei para Joana, a gente tem uma aula só sobre isso lá no canal do YouTube para você saber como treinar essa pré-contração. E sobre o assunto dos princípios do treinamento muscular, então lembrando, está lá no post, um post lá no meu feed, assim que acabar a live de hoje, vai lá e confere esses 6 princípios do treinamento de força para o assoalho pélvico. Eu coloco lá exemplos especificando para vocês o que a gente tem que trabalhar em cada pontinho desse. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o TMAP na gestação. Então a gente vai falar o quão importante é esse nosso trabalho para a gente estar tanto prevenindo quanto também tratando algumas disfunções ao longo dessa gestação.
E por que de realizar esse treinamento? Eu vou falar bem detalhadamente na Master Physio, então eu vou explicar ponto a ponto do porquê realizar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico desde o primeiro trimestre lá na Master Physio. Então, vocês têm que estar comigo, aula 1, aula 2 e aula 3. Eu vou especificar bem bonitinho o porquê de treinar essa musculatura de assoalho pélvico desde o primeiro trimestre. E hoje aqui, eu também trouxe alguns pontos bem importantes para vocês estarem muito bem preparadas para essas aulas lá da Master Physio. E o primeiro ponto que eu quero trazer são evidências. A gente sempre vai começar aqui com evidência, nunca sou eu falando. Eu sempre vou trazer aqui o que as evidências estão mostrando pra gente sobre o treinamento da musculatura de assoalho pélvico na gestação. E eu já quero começar trazendo uma meta-análise que incluiu 15 ensaios clínicos randomizados, totalizando aí uma amostra pra gente, olha só, de 2.764 mulheres. O que eles encontraram nessa revisão sistemática com meta-análise? Eles encontraram uma redução de 50% de chances de desenvolver incontinência urinária na gestação nas mulheres que realizaram o TMAP. Então, se a gente trabalhar com essa paciente, a gente está reduzindo aí 50% de chances de ela ter uma incontinência urinária ao longo dessa gestação, o que é bastante, né? Então, a gente vai lidar aí com fatores fisiológicos, que eu também vou falar para vocês lá na Master Physio, alguns fatores hormonais, biomecânicos, vários fatores que vão trazer aí o surgimento dessas disfunções pélvicas, principalmente a incontinência urinária, e através do treinamento da musculatura de assoalho pélvico, olha só que importante, a gente consegue reduzir 50% das chances dessa paciente ter uma incontinência urinária. Então, é muito importante o nosso trabalho, muito! Então, a gente precisa mostrar a nossa importância. Então, levem essa informação para pacientes de vocês amanhã, falem que já estudaram ali num artigo que mostrou que a fisioterapia pélvica reduz 50% das chances de a paciente ter incontinência urinária. Ela vai ficar muito feliz e ela vai ficar também feliz de estar fazendo já a fisioterapia pélvica com você. E outra forma de divulgar essa informação é vocês também colocando isso no Instagram de vocês. Porque no Instagram também tem muitas pacientes, né? Muitas possíveis pacientes que vão ver essa informação. Então, Físio, já coloca essa informação no teu Instagram e não deixa de marcar a professora Jéssica também, tá? Então, vamos lá. Outro estudo que eu trouxe para vocês é que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele não só reduz as chances de a paciente ter incontinência urinária, então aqui eu tô trabalhando primeiro com a prevenção, mas também a gente consegue reduzir a gravidade da incontinência urinária. Então a gente consegue reduzir gravidade, sintomas, então a gente consegue sim trabalhar também com tratamento, né? A gente escuta, na gestação não dá para tratar nada. Dá sim. E isso aqui não sou eu falando, são as evidências falando. Então dá sim para tratar incontinência urinária na gestação. E duas meta-análises também descobriram que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico vai diminuir também as perdas de urina. Então, a gente reduz as chances de ela ter incontinência urinária, reduz a gravidade e diminui também a quantidade, a frequência
dessas perdas de urina. E aqui quando a gente fala de diminuir frequência, né, diminuir gravidade, aqui eu tô facilitando também com que a minha paciente tenha melhor qualidade de vida. Então imagina uma gestante super jovem, tendo perda urinária, talvez ela pare de fazer exercício, talvez ela pare às vezes de ir ao encontro com as amigas, porque ela está tendo perda urinária. Então a gente também tem que pensar nisso, melhorar a qualidade de vida. Alguma dúvida até agora? Que a gente agora vai falar de outras questões, mas eu vou trazer dúvidas de vocês, trazer dúvidas lá das caixinhas de pergunta. Vamos lá. Então aqui a dúvida de vocês é prioridade e eu vou pegar algumas dúvidas lá da caixinha de perguntas, mas também eu trouxe algumas dúvidas lá do formulário que vocês responderam assim que vocês se inscrevem para Master Physio. A primeira dúvida que eu tirei da caixinha foi: qual a frequência ideal do treinamento da musculatura de assoalho pélvico na gestação? Então você prescreveu ali um treinamento para tua paciente e você ficou em dúvidas de quantas vezes na semana ela deve fazer esse treinamento. E a resposta é: vai depender da avaliação, né? Sempre vai depender da avaliação. Porque eu não consigo trabalhar com um treinamento super intenso se a minha paciente tem um grau de força muito baixinho. A minha paciente ela vai fadigar com facilidade e talvez eu precise de um intervalo aí de um dia para que ela consiga recuperar, né? Então a gente precisa pensar também na avaliação. Outra coisa, a gente precisa também pensar na disponibilidade da nossa paciente. Não é só passar exercício, exercício, exercício e ela não conseguir aderir bem ao treinamento. Mas vamos lá. Pelos estudos, de preferência, a gente tem que passar pelo menos de 3 a 5 vezes na semana. Então, para a gente fazer aí o treinamento dessa musculatura, para a gente ter uma constância ideal. Eu sempre passo um pouquinho a mais porque a gente conhece a nossa paciente e sabe que na maioria das vezes o que vai acontecer? A gente passou 3, ela vai fazer 1. Então, geralmente, eu passo 6 dias. Dentre esses 6 dias, a gente sabe que ela vai fazer ali uma média de 3 a 4 vezes. Tá? Então isso eu faço com elas um diário e elas me trazem essa estimativa, tá? Esse é um ponto bem importante para a gente sempre pensar em frequência da realização desses exercícios. A Ana colocou: paciente que desenvolve diabetes gestacional, qual o nosso maior cuidado? Ana, tem uma live só sobre isso lá no YouTube também, tá? Para te ficar bem aprofundada nesse conteúdo que é bem importante, tá? Deixa eu já responder a dúvida da Ana que ela havia colocado lá atrás. Deixa eu só voltar aqui para saber bem certinho aqui essa dúvida, que é uma dúvida que já encaixa aqui. Deixa eu só voltar, ó. A Ana colocou assim: pode ser usado mesmo quando a paciente nos procura na 36ª semana? Ela perguntou sobre o TMAP. E já respondendo aqui, pode sim, com certeza, porque a gente precisa preparar essa musculatura. Independente se a paciente chegou com 36, 37 semanas, claro que tem prioridades nesse momento, né? A gente não vai conseguir ganhar força, mas o que eu preciso trazer aqui nesse momento? Eu preciso trazer consciência. Eu preciso ensinar para minha paciente como contrair, como relaxar, principalmente como relaxar, né? Então a gente precisa pensar também em treinar esse relaxamento. Então, 2 pontos muito importantes aqui: treinar consciência perineal, consciência de contração e consciência de relaxamento também, tá? Então, 2 pontos que a gente precisa trabalhar quando a paciente chega assim nesse finalzinho. Mas a gente não pode deixar de treinar essa musculatura, tá? Esses são pontos bem importantes pra gente ter em mente também. Segunda dúvida aqui, ó. Qual o melhor protocolo para seguir
em relação a fortalecimento da musculatura de assoalho pélvico apenas com educador perineal. Olha só, eu já estou até com ele aqui, que eu adoro. Ontem eu até coloquei um reel sobre ele. É uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar com a gestante, com a puérpera. Só que assim, protocolo, eu nem gosto dessa palavra, né? Protocolo vem dos estudos, dos artigos científicos, que protocolo ali no estudo, ele deve ser feito. Porque eu não consigo fazer um treino individualizado para cada paciente do estudo, sendo que eu vou ter que comparar, eu tenho que saber o que aconteceu ali, tenho que saber o efeito daquele protocolo. No entanto, no nosso consultório, a gente não vai usar protocolo. Por quê? Porque cada paciente vai precisar de um treinamento adequado. Então, o melhor protocolo é aquele que vai se encaixar com as necessidades da minha paciente, que eu vi lá no Perfect dela, quais as necessidades que ela está precisando ali para aquele treinamento. Mas com esse educador aqui, a gente consegue trabalhar desde exercícios de consciência perineal, treino de fibra rápida, treino com fibra lenta, coordenação, pré-contração e por aí vai. A gente consegue treinar tudo com esse educador perineal, tá? Então a gente consegue sim fazer um ótimo trabalho no nosso consultório, agregando o que a minha paciente precisa com esse instrumento aqui, que é muito interessante, muito legal mesmo. E assim, é super de baixo custo, né? Então a gente consegue ter no nosso consultório, consegue indicar para paciente fazer em casa. Aí eu indico muito para os pacientes fazerem em casa esse bio de anteninha que eu chamo. Vamos lá para outra dúvida. Deixa eu só tomar uma aguinha. Olha só que interessante essa dúvida. Essa dúvida vai falar desses dois dispositivos aqui. Gostaria de saber a diferença entre o biofeedback manual e do Epinô no treino de contração e relaxamento. Essa é uma dúvida bem legal, tá? Eu, Jéssica, eu gosto muito de começar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico com toque. Então, feedback sensorial, feedback do nosso toque. Eu, Jéssica, e os estudos também mostram que essa técnica ela é muito benéfica para a paciente adquirir ali consciência perineal, adquirir a melhora do controle daquela região. Então, através de uma boa instrução verbal e o toque, a gente consegue trazer muita consciência da região. E outro ponto, né? Quando a gente pensa em trabalhar com biofeedback pressórico, a gente tem que pensar que tem pacientes que têm baixo grau de força, que não vão modificar aqui pressão, então ela nem vai ver nada mexendo, né? Ela vai ficar mais frustrada do que vai trazer benefícios. E outro ponto, existem pacientes que ao invés de contrair, a paciente expulsa. Então, essa paciente, talvez a gente consiga um bom trabalho com toque e não com biofeedback, tá? Então, sempre tem que pensar nisso. Como que a tua paciente reage? Ela reage melhor ao teu toque, reage melhor ao educador perineal, ao biofeedback? Então, como que a tua paciente está reagindo, tá? Então, são pontos bem importantes para a gente pensar. Por isso que entre esses dois métodos, eu sempre começo pelo toque, tá? Para trazer essa consciência, mas os dois métodos são muito interessantes para trazer essa percepção para a paciente, principalmente do momento da contração, né? Para trazer essa percepção bem importante. Ó, a Rayane colocou, além do método Perfect, o que mais você inclui na avaliação? Rai, você não pode perder a Master Physio, porque lá eu vou dar um passo a passo tanto da anamnese quanto do exame físico, tá? Então não dá pra perder a Master Physio. Isso eu vou responder lá. A Gi colocou, Jéssica, minha paciente expulsa o pelve fit em toda a contração, não consegui realizar. Acho que eu até já respondi um pouquinho da tua dúvida, Gi. Porque essa paciente, às vezes, ela não tem uma boa coordenação ali, ela não entende muito bem como contrair, como relaxar.
Então, nesse momento, eu te indicaria primeiro a fazer com toque, né, essa consciência de como contrair, de como trabalhar bem essa musculatura, para depois incluir outros instrumentos. Porque senão vai acabar fazendo confusão para a tua paciente e não vai trazer os benefícios que ela precisa, tá? De nada. Vamos lá, outra dúvida, olha só. Existe diferença do treinamento do assoalho pélvico para o parto natural e para a cesariana? Olha só, que dúvida interessante. E a resposta é não, não existe diferença para paciente que vai para cesariana, que vai para o parto normal. O nosso treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele só vai mudar de acordo com as necessidades da nossa paciente. Então a gente vai fazer o TMAP de acordo com os objetivos que eu vi ali através do Perfect. Até porque, antes de preparar para o parto, o que a gente precisa fazer, meninas? A gente precisa preparar essa nossa paciente para a gestação e não pensar só lá no parto. Pensa que durante toda a gestação ela tem várias alterações, né? Várias sobrecargas ali na musculatura. Então a gente tem que pensar em preparar essa paciente para a gestação e não pensar na fisiopélvica só lá no parto, ok? Estamos combinadas? Vamos lá, ó. A Adri colocou, minha paciente gestante sente cólica na contração. Pode ser que ela esteja ativando muito o abdômen, Adri. Mas assim, em algumas pacientes, como a continuidade do canal vaginal com o útero, ela pode sentir um pouquinho de desconforto ali no começo até ela se acostumar. Mas se não ocorrer sangramento, se essa contração não evoluir, né, não tiver dor associado, não tem problema nenhum, tá? Essa paciente, às vezes, ela tá ainda se habituando àquela musculatura que ela não contraía antes. Boa noite, Mi. Não vejo se usa acessórios da musculatura abdominal. Quem sabe, coloca a tua mão na barriguinha dela para verificar se ela não tá ativando essa musculatura ou não. Às vezes é tão baixinha essa contração que a gente não consegue perceber a nível visual, mas tenta fazer o toque para te verificar, tá? Isso é bem importante. Pronto, ó. Vamos lá, agora a gente vai pensar no puerpério. E para o puerpério a gente também vai começar a falar de evidência. Então a gente vai começar com um estudo onde eles descobriram que a ocorrência de incontinência urinária durante a gestação, olha só que dado muito interessante. Até anota, Físio, olha só. Mais uma coisa para você usar em um post no Instagram, ó. Esse estudo, eles descobriram que a incontinência urinária na gestação aumenta o risco de incontinência urinária lá no pós-parto em 2 a 6 vezes. Olha só, 2 a 6 vezes mais chances de a paciente ter incontinência urinária no pós-parto caso ela teve na gestação. Olha só isso! Então, mais um ponto importantíssimo para o nosso trabalho aqui, que é de mesmo que essa paciente já tenha incontinência, eu não vou deixar de lado. Não, eu preciso tratar ou reduzir essa incontinência urinária durante a gestação para diminuir esse risco lá no pós-parto, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E outra coisa, uma meta-análise que incluiu 6 ensaios clínicos randomizados, juntaram aí uma amostra de 1.275 mulheres. Mostrou que pode haver uma redução do estágio de prolapso dentro de 12 meses de pós-parto quando a paciente faz o TMAP. Então, a paciente que teve um prolapso lá no pós-parto, através da fisioterapia pélvica, a gente consegue reduzir o estágio desse prolapso, tá? Então, são pontos muito, muito importantes e que aqui a gente precisa sempre estar discutindo esses pontos.
Jussi, depois me manda o teu e-mail lá no direct, tá? Que depois eu vou encaminhar para vocês 2 artigos sobre esse tema, tá? Só para quem me mandar uma mensagem lá no direct, tá? Então, para quem me mandar um e-mail lá, eu vou compartilhar esses artigos. E eu vou aproveitar também para falar de TEMAP no pós-parto, respondendo as perguntinhas lá da caixinha de perguntas. Então vamos lá, olha só. A paciente já pode contrair o assoalho pélvico desde o momento do parto? O que vocês acham, meninas? Pode ou não pode? Responde aqui pra mim, coloca aqui nos comentários. A Michelle colocou, gostaria de saber como utilizar o Epinô nas gestantes e qual o objetivo. Michelle, você não pode perder a Master Physio, porque lá eu vou explicar como que a gente pode usar o Epinô e sem precisar dele também, tá? Eu vou mostrar como que a gente faz o treino do expulsivo sem precisar dele. Muito bem, meninas! Isso aí! Isso mesmo! Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar também. Olha só. A gente pode sim realizar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico logo no pós-parto. Mas geralmente eu vou aguardar 6 horas do pós-parto por via vaginal e 12 horas da cesariana. 6 horas para a gente ter uma cicatrização, né? Ter ali uma redução ali de toda aquela inflamação, redução de edema. E 12 horas da cesariana por conta da anestesia. Mas sim, a paciente ela vai começar já esse trabalho quanto antes, né? Ativar essa musculatura, justamente porque a gente precisa melhorar funcionalidade. No pós-parto, é muito comum que a nossa paciente tenha perda de força, tenha perda de função. Então, quanto antes eu começar esse trabalho, melhor vai ser. Então, sim, a resposta é sim, eu posso sim contrair a musculatura de assoalho pélvico no pós-parto e até amanhã vai ser esse o tema do post lá no meu feed, então já se preparem porque eu vou colocar um artigo que é muito interessante falando sobre esse treinamento da musculatura de assoalho pélvico no pós-parto, tá? E olha só, outra dúvida que complementa essa. Você continua com o mesmo treino de assoalho pélvico no pós-parto? E eu já vou juntar com outra perguntinha. Prof, como saber quais os exercícios indicar no puerpério? Então, um ponto, ó. A gente não pode indicar o mesmo treinamento que a gente estava fazendo lá na gestação para essa nossa paciente. Por quê? Porque essa paciente ela vai perder bastante a percepção, né? Então, toda a região de vulva, de canal vaginal tá bem edemaciado. Ela fez uma cesariana, ela pode ficar com dor ali durante a tentativa de contração. Isso vai alterar bastante percepção, força, funcionalidade dessa musculatura. Por isso que num primeiro momento a gente vai trabalhar mais com exercícios bem leves, exercícios bem de consciência perineal para melhorar a circulação sanguínea, para facilitar ali a cicatrização dos tecidos. E daí, conforme a tua paciente vai te relatando, agora eu consigo contrair bem, agora eu tô sentindo melhor essa musculatura, daí a gente vai ajustando conforme a avaliação, tá? Então, todos esses pontinhos aqui a gente tem que tomar cuidado lá no puerpério imediato. Mas assim, a gente precisa começar o quanto antes, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto, porque assim eu vou trazer função para essa musculatura e eu vou evitar ali, né, que toda a repercussão fisiológica da gestação, que a gente sabe que gera inúmeras disfunções pélvicas, possa trazer aí incontinência urinária, prolapso, né? Então, através do TEMAP a gente vai trabalhar muito para reduzir todas essas queixas. Deixa eu ver se não tem outras dúvidas aqui que eu não respondi. Não. Meninas, mais alguma dúvida? A gente tá chegando ao finzinho da nossa live de hoje, primeira live de aquecimento.
A Joana colocou: e se houver lesão perineal, começamos o TMAP no mesmo tempo? Sim, Joana, é até bem importante. Amanhã esse artigo ele fala bastante sobre isso, que essa contração da musculatura de assoalho pélvico, ela não vai gerar piora da dor, né? Piora do processo inflamatório. Muito pelo contrário, ela vai trazer mais sangue para a região, ela vai trabalhar melhor essa circulação, essa cicatrização, a drenagem da região. Então é muito indicado que mesmo com lesão perineal, a nossa paciente retorne com o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. A Marília colocou: a live vai ficar salva? Vai sim, Marília, até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois ela vai lá pro meu canal do YouTube. E lembrando, meninas, que quinta-feira a gente tem outra live e nessa live eu vou falar sobre preparo para o parto. Então, tudo que você precisa saber sobre preparo para o parto. Então, se você tem dúvida, já anota a sua dúvida, porque quinta-feira eu quero vir aqui de novo, quero tirar as dúvidas de vocês, para que vocês não levem essas dúvidas lá para Master Physio e que lá vocês consigam absorver mais conteúdo ainda. A Ana colocou: treinamento de expulsão, quando posso iniciar em gestante que deseja ter parto normal? Ana, eu vou responder essa tua dúvida na quinta-feira, tá? Então volta aqui pra gente responder essa tua dúvida. Michele, o que eu posso utilizar em caso de infecção perineal? O paciente tem endometriose também. Infecção perineal ou infecção urinária? Em caso de endometriose, tem vários pontos que a gente precisa trabalhar, principalmente com terapia manual, reduzindo o impacto da endometriose nesse assoalho pélvico, que traz muita repercussão. E sobre endometriose, tem várias lives lá no meu Instagram falando sobre isso. Tem até uma live com uma colega que a gente trabalha em conjunto com endometriose, então vai lá dar uma olhadinha lá no canal no YouTube. Meninas, a gente está chegando ao fim da nossa live. Se você tá aqui, não se inscreveu ainda para Master Physio, a Master Physio ela já começa dia 22, que é segunda-feira. Então, do dia 22 ao dia 28 de janeiro, vai acontecer esse super evento. Serão 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Meninas, na primeira aula eu vou falar sobre conheça esse mercado mais vantajoso para fisioterapeutas. Aula 2 eu vou falar sobre como atender gestantes desde o primeiro trimestre e sem equipamentos, tá? Para vocês já começarem a atender. E na aula 3 eu vou mostrar uma aula prática para vocês terem segurança no atendimento de gestantes e de puérperas. Então eu encontro vocês quinta, na nossa segunda live de aquecimento, e encontro vocês também a partir de segunda-feira na Master Physio. De nada, meninas, que bom estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com a interação de vocês, mostrando que vocês querem aprender muito. É isso aí. Vamos lá, vamos agregar bastante conhecimento. Isso mesmo, meninas. Então, olha só, para quem quiser esses 2 artigos que eu falei que eu ia liberar, tem que mandar um e-mail lá no meu direct. Então, sai daqui da live, já manda um e-mail lá e já garante a tua vaga na Master Physio também. Então, espero vocês lá no meu direct e também na Master Physio. Que bom que vocês gostaram, meninas. Uma boa noite, meus amores, bons estudos para vocês e a gente vai conversar bastante nessa semana de aquecimento e também semana que vem na Master Physio. Beijão para todo mundo, então espero vocês na quinta-feira. Tchauzinho, pessoal, beijão!